Jaime já tá aí. Então, vamos começar? Débora, você já tá aí? Eu tô olhando pro computador, tá, gente? Estou tentando fazer uma coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês algumas telas enquanto a gente vai conversando. Enquanto vocês estão entrando, os números estão aumentando. Oi, Daniel, tá me ouvindo bem? Então tá bom. Débora, pronto, Débora acabou de entrar. Débora, quer dar um recado para os alunos antes de a gente começar o bate-papo? Tem um reflexo do computador bem no meu olho, tá esquisito. Mentira. Oi, gente, então, não sei se a Débora já falou, deixa eu só deixar aqui no Twitter, aqui atrás, que já fica mais fácil. Pronto, aqui tá. Eu tava acompanhando vocês ali. Só um instante, gente, problemas técnicos. Deixa eu fechar aqui. O iPad não é meu, então vamos fazer uma apresentação da capinha que não tá funcionando. Agora tá funcionando. Eu quero ficar mostrando pra vocês a tela do meu computador. Vocês estão vendo aí a tela do computador? Quero mostrar algumas matérias que eu selecionei pra gente conversar. Então vamos lá. Agora já deu ok. Como a Débora deve ter falado, nós trabalhamos juntas em Brasília, como professora. A gente teve uma trajetória parecida. A gente fez faculdade de jornalismo, em seguida fez mestrado e passou logo para o mundo acadêmico, de pesquisa e ensino, em paralelo à atividade profissional, certo? Então, a ideia hoje é falar um pouquinho. Eu sei que ela já mostrou para vocês os links, já devem ter dado uma olhada no meu LinkedIn e outras coisas. Mas eu vou dar uma passada um pouquinho sobre o que eu já fiz em jornalismo, focando um pouquinho em jornalismo internacional, que eu sei que é essa disciplina de vocês, que é uma disciplina que eu ministrava em Brasília também. E aí, na medida que eu for falando, eu vou dando alguns exemplos de matérias e aí vou mostrando a tela para vocês. E quem tiver no computador em casa, dá para abrir colocando apenas o título da matéria no navegador. Então, vamos lá. Eu sei que algumas pessoas estão tendo problema de conexão. Eu acho que isso fica gravado depois, vocês podem dar uma olhada no vídeo, tá? Mas eu vou tentar falar mais devagar, talvez, para cortar um pouco menos o som. Então, vamos lá. Jornalismo não foi minha primeira opção, primeira coisa, né? Caí no jornalismo. Era para eu ter feito jornalismo de primeira, mas por questões de incertezas sobre a vida profissional, acabei indo para o jornalismo como segunda opção. Cheguei a começar a fazer direito e não segui em frente. Justamente quando eu parei o curso de direito, foi a primeira vez que eu morei fora do país. E aí já entrando um pouquinho nessa, que talvez seja algo interessante para a gente conversar, que é sobre
quais são os interesses ou atividades que quem tem interesse em trabalhar com jornalismo internacional deve começar a ficar atento e a seguir. Então, a primeira vez que eu morei fora do país foi em 2004. Quando eu estava mudando, na transição para o jornalismo, né? Então, fui para a transição de jornalismo e vim morar fora para concluir a minha formação em inglês. Então, já no início do curso de jornalismo, eu já era fluente em inglês. Então, isso facilitou muito. Fez com que o meu caminho para um jornalismo global fosse facilitado, certo? Não quero dizer com isso que saber e dominar uma língua seja o skill suficiente para... Só estou só de olho no Twitter para ver se tem alguma coisa daqui. Não quer dizer que seja o único skill que você tem que ter, né? A única habilidade que você tem que ter para começar a entrar nessa área. Então, isso tudo para contar que desde sempre eu gosto de línguas. Sempre foi meu primeiro emprego, inclusive foi como professora de inglês, ainda adolescente. Então, sempre gostei de línguas e, obviamente, saber uma língua abre para você possibilidades infinitas, principalmente o inglês, né? Então, isso é o ponto 1 da minha listinha aqui, que são os interesses. Então, sempre tive interesse. Primeiro, claro, na adolescência você tem interesse geralmente em cultura pop, cultura internacional. Isso faz com que você assista canais internacionais, acompanhe revistas, publicações internacionais, porque você gosta da banda A, B ou C, porque você curte os filmes e assiste aos filmes da maneira mais engajada, consegue participar de discussões. A internet, como vocês devem saber, talvez não, mas muitos de vocês devem estar numa geração que já nasceu na internet. No meu caso, e Débora, é um pouco diferente. E deve ser de alguns colegas de vocês também. Os colegas mais veteranos, que a internet chegou na minha casa de escada, né, com acesso a partir da meia-noite. Então, não era por aí. Isso, Débora tá rindo porque ela sabe. Então, não era por aí que a gente conseguia as informações. Assistia-se a MTV por uma antena UHF, muito ruim. Não, somos todos jovens, Débora, não tenha dúvida. Mas a internet é que é muito mais recente, né? Vamos dizer assim. Então, a MTV se assistia por uma antena UHF em cima do monitor de televisão, enfim. Mas o fato de você saber língua, você tinha acesso a publicações internacionais, a livros, revistas. E quando os chats e sites foram, né, chegando por aqui... Por aqui não, porque eu não tô aqui, tô lá, não tô aí, tô aqui. Então eu tô aqui em Londres, eu esqueci de dizer isso. Começamos às 8 em ponto, pontualidade britânica e também acadêmica, né? Temos que ter. Então tá, voltando para o que interessa, eu tô divagando demais, gente. Quando eu estiver fugindo do assunto, me busquem de volta, porque eu não escuto vocês, não vejo vocês, só vejo quando vocês aparecem aqui fazendo comentários. Não façam comentáriozinhos ao longo da conversa, antes da gente abrir para as perguntas. Claro que vocês podem fazer perguntas ao longo da conversa, mas não me deixem sair um pouco do assunto, viu, Débora? Não me deixem sair do assunto. Então tá, sempre tive interesse em línguas, cultura, pop, internacional. Eu tive sorte de poder morar fora, né? Nessa época. Era o câmbio comparável ao câmbio de hoje, que tá incrível, impossível. Então, é um pouco de sorte também, né? Você conseguir ter acesso a essas coisas. Mas eu vou mostrar para vocês outros exemplos de oportunidades para as quais você não precisa ter dinheiro, nem precisa ter ninguém que te banque. Você precisa ter talento e saber procurar as coisas. Vontade de fazer as coisas. $2,40 o dólar, né? Sabe quanto é que tá a Libra? Alguém sabe quanto é que tá a Libra? Deve estar 6 e pouco. Alguma coisa. Mas tudo bem, esquece. Então, vamos lá. Comecei no jornalismo meio assim, caindo de paraquedas, mas no fundo, sabendo que era aquilo que eu tinha que fazer. Estudei na universidade... Não sei se meu sotaque ainda dá a dica, mas eu sou nordestina, nasci no Recife.
E foi lá que eu fiz minha formação toda, básica, de jornalismo, né? Então, estudei na Católica, Universidade Católica de Pernambuco, no Recife. Não sei o que é Cili, Albi Maramote. Explique-se. Então, nasci no Recife, estudei no Recife, né? Fiz Católica. Ah, ok, super forte sotaque, não sei se isso é... Ok. Estudei na Católica, que na época era a universidade que dava uma formação mais voltada para o mercado. E eu gostei porque na época eu sou uma pessoa muito ativa, gosto da parte prática do jornalismo também. Claro que acabei fazendo um mestrado, que significa que a parte acadêmica também é interessante, que também me interessava. Com essa inserção no mercado já desde muito cedo, eu caí... Meu primeiro estágio foi voluntário, foi em assessoria de comunicação. Foi na assessoria do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na assessoria de imprensa, no órgão do judiciário, que vocês devem conhecer muito bem estando em Brasília. E aí, o primeiro estágio em jornalismo foi um amigo que me cantou essa bola, assim, estão procurando estagiário na CBN Recife. Nunca tinha feito rádio. Mentira, tinha feito rádio na assessoria do tribunal, que era uma rádio corredor. Que, claro, não se compara com o alcance de uma rádio all news comercial como CBN. Então, esse colega me deu essa dica, e aí segunda ou terceira, já perdi as contas, dicas para vocês façam conexões, façam networking, conheçam pessoas, troquem ideias, perguntem, estejam expostos às possibilidades. Porque várias coisas aconteceram na minha vida foram assim. Pessoas que disseram, não sei, eu ouvi falar isso, aquilo, outro, dá uma olhada. E você vai atrás e acha e as coisas dão certo. Então, a CBN foi assim. Comecei na CBN como estagiária. Produzia o programa da tarde, que é o programa local, que são as 3 horas locais, que é o mesmo formato em todas as praças, né? Se não mudou. E eu queria fazer outro parêntese aqui, sem querer divagar muito, mas já divagando. Faz um ano que eu tô fora do Brasil dessa vez, né? Dessa temporada, mais de um ano. Então, me perdoem se eu tô com algumas coisas desatualizadas, mas aqui, nesse ano que eu estive fora... Já tem uma pergunta da Hannah, já vi, Ana, só para completar essa frase. Nesse ano que eu estive fora, poucos meses eu estive fazendo jornalismo. Então, isso acaba fazendo com que você se afaste um pouco da realidade do mercado brasileiro. E porque, como vocês devem saber, e se não sabem, fiquem sabendo, a vida aqui em Londres não é nada fácil. É uma cidade muito grande, muito complexa, muito difícil. Então, é difícil conseguir ter tempo para fazer tudo. Hannah perguntou qual foi a dificuldade que eu encontrei logo quando no primeiro contato com o jornalismo. Todas que você imaginar, todas. De o que é notícia, básico, até como respirar falando ao vivo no rádio. Então, para quem não tinha experiência nenhuma, imaginem como era chegar na CBN. Apesar de ser um programa local, era a CBN. Era na época, a única rádio all news do estado. Aliás, acho que tinha Bahia, mas acho que Débora pode saber mais sobre isso. Não sei se na época, 2006, tinha... Não, 2006 para 2007 já tinha mais rádios all news pelo Nordeste. Então, era uma das poucas que não tinha concorrência, por isso era uma responsabilidade muito grande. Então, o âncora que fazia esse programa era Aldo Vilela, que no Recife é uma personalidade de nome. Então, eu cheguei sabendo muito pouco, quase nada. Foi ali que eu comecei a fazer minha formação. Apesar de que, como eu falei, a minha formação básica de graduação... pronto, Débora está dizendo que a CBN Recife foi uma das primeiras do Nordeste. Hoje que a Band News agora está com inserção maior, né? Uns 3 ou 4 anos atrás, em Pernambuco, outra rádio all news surgiu com uma outra força, a partir de uma outra empresa, que é o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, que é um grande grupo no Nordeste, que criou uma rádio local chamada... Eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma rádio all news
local para competir com a CBN, mas isso foi muito depois. Então, por isso que eu já dizendo outra coisa, que eu sempre defendi, enquanto professora, enquanto jornalista, os alunos têm que tirar todo o proveito que conseguirem da universidade, fazer uma formação acadêmica, teórica, boa, pesada, e aproveitar todas as chances que tiverem para fazer jornalismo. Porque tudo é muito pouco. É como se todas as oportunidades que vocês tiverem vai ser sempre muito pouco. Porque lá fora, quando você vai para a rua, não sei quantos de vocês já estão na rua aí, podem compartilhar essa experiência comigo e com os colegas. Quando você vai para a rua, a pressão é 100 vezes maior, a responsabilidade é 100 vezes maior, as dificuldades, tudo de errado acontece. E aí daqui a pouco eu vou contar uns casos engraçados de dificuldades e coisas e gambiarras que a gente tem que fazer quando a gente não está totalmente preparado, né? Então, comecei na CBN, passei 6 meses na CBN, porque logo em seguida a Fernanda está perguntando se tem algum país que eu gostaria de trabalhar. Eu acho que é infinita essa resposta. Se eu seguisse com a carreira de correspondente, vocês sabem, devem ter visto no meu currículo que essa carreira está pausada, né? Eu não estou no veículo mais, no veículo jornalístico. Eu trabalho agora com comunicação mais corporativa, por questões conjunturais, e a gente vai conversar sobre isso também, se der tempo, porque eu acho que já estou falando tanto. É um mercado muito restrito. Então, se eu pudesse escolher, se hoje me dissessem, se uma empresa de comunicação chegasse e me Érica, vamos lá, quer ir para onde? Eu acho que primeiro eu queria trabalhar mais na América Latina, conhecer mais a América Latina, que eu acho que nós brasileiros, eu defendo essa máxima de que nós brasileiros temos a obrigação de conhecer mais o nosso próprio continente, nossa própria região. E, em segundo lugar, eu queria explorar mais os Estados Unidos por uma questão mais histórica e de força do jornalismo. Não sei tanto por uma questão cultural, mas queria explorar. Na Europa eu já estou aqui, já vivi aqui outras 2 vezes. Então, aquela primeira que eu falei, 2004, vim como estudante. Depois vim em 2009 de novo, e aí já como profissional, passei a temporada aqui, trabalhei como correspondente para a Deutsche Welle, como freela, né? Mas fiz matérias, fiz coberturas interessantes, vou mostrar para vocês aqui algumas. Então, saí da CBN, passei 6 meses na CBN, dessa primeira vez. Depois eu voltei para a CBN em 2 outras ocasiões, já depois de formada, aí já como produtora, desse mesmo programa onde eu tinha sido estagiária, né? Então, saí de lá para ir fazer o programa de trainee da Globo Nordeste. A Globo Nordeste, que é a cabeça de rede, tem um programa de trainee, e cada 6 meses eles pegam 10 alunos e treinam esses 10 alunos. Os alunos trabalham em sistema de rotação, passam pela produção dos jornais locais. Então, isso foi uma escola também excepcional para hard news, para cobertura, para pegar ritmo de cobertura. Eu acho que isso me ajudou muito depois no trabalho de correspondente, porque você aprende a resolver problemas muito rápido, você aprende a fazer 15 coisas ao mesmo tempo e tem a responsabilidade de ser a TV de maior audiência e tudo mais. Então, foi um estágio interessante. Dali eu já me formei, saí e engatei direto no mestrado. Então, o tema do mestrado, por exemplo, eu decidi fazer, eu estava sentada no sofá da área comum, lá da TV Globo, enquanto estagiária ainda, vi a cobertura ainda das primeiras coberturas do Mensalão. Na época era o julgamento da denúncia do Mensalão, porque antes, como vocês estão todos em Brasília, já devem estar bem familiarizados com esse procedimento. Antes de um inquérito penal ser aberto no STF, ele primeiro julga se vai aceitar ou não essa denúncia. E foi esse julgamento que eu analisei, porque eu não sei se vocês lembram, teve uma foto do repórter fotográfico do Globo, Stuckert, o Stuquinha, que tirou uma foto da tela do computador do ministro Lewandowski. Na época, acho que ele ganhou um ESSO, Débora, não sei se você lembra, acho que ele ganhou um ESSO por essa foto. Da foto do computador do Lewandowski, em que ele conversava com membros da equipe dele sobre o possível outcome, o possível resultado daquele julgamento.
Então foi uma foto polêmica, porque foi invasão à privacidade, não foi? Vale mais invadir a privacidade, entre aspas, porque a gente não vai discutir isso aqui agora, que não dá tempo. Mais vale fazer isso e garantir que o público saiba que havia uma conversa sobre votos, etc, etc. Então, a partir dali saí do mercado por um pouco tempo, por um breve período, para dedicar ao mestrado. Mas aí não aguentei e voltei a trabalhar em jornalismo durante o mestrado, com rádio de novo, para outra rádio local, chamada Rádio Folha de Pernambuco, que não tem nada a ver com a Folha de São Paulo, porque existe um jornal Folha de Pernambuco em São Paulo, que tem uma emissora de rádio também. Então, fiquei fazendo esses trabalhos e foi justamente nesse período que eu recebi, e aí vai de novo outra prova da dica infalível das conexões. Grupos do Yahoo, eu acho, na época ainda, dos meus colegas de faculdade. Um colega meu manda um e-mail pro grupo inteiro dizendo: gente, eu vi em algum lugar escrito que tem uma empresa aí da Alemanha que tem estágio, programas de estágio para quem fala português. Não sei se vocês interessam, mas aí fica a dica, né? Pronto. E aí a anteninha ligou e disse: como assim? Fui atrás. E eis que eu descobri isso aqui. Eu vou mostrar a primeira tela para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Se vierem com problemas, me avisem. Só um instante. Peraí, só um minutinho. Isso vai dar certo. Estão vendo minha tela? Mais ou menos. Pronto, o Stuttgart ganhou essa com essa foto. Pronto, então quem tiver curiosidade de saber, o Stuttgart, essas bufas com isso, Stuttgart, Esso, Lewandowski, que é o ministro. Então, essa aqui é a DW África. A DW é a Deutsche Welle. Uma enquete rápida. Quem aí pesquisou a Deutsche Welle antes dessa nossa conversa? Aline, você que está agora interagindo, você pesquisou a Deutsche Welle antes da nossa conversa? Travou? Pronto, Daniel e Rafaela pesquisaram. Daniel diz que ele e Rafaela pesquisaram. Então, a DW, que agora foi recentemente que eles fizeram tarefa básica, né? Um convidado para a turma, tarefa básica, saber onde é que a pessoa trabalhou. Mas tudo bem, não tem problema. Porque quando eu comecei a trabalhar para a Deutsche Welle, eu fazia pouquíssima ideia do que era a Deutsche Welle. Mas também isso era 2009. Faz 6 anos. E agora que eu estou me dando conta que já faz 6 anos. Pronto, a Maria Ayala. Mary Ayala. Mary Ayala, eu acho que é. O Jaime também, Paloma também. Que bom! Pablo também, que ótimo. Então, a DW escreve Deutsche Welle, que quem pesquisou deve ter visto, no Wikipedia tem uma entrada até bastante justa do que é a Deutsche Welle. Na tradução literal, eu acho que até nessa página tem aqui, significa onda alemã. Welle são ondas, é a onda em plural, e Deutsche é da Alemanha, o próprio da Alemanha. Então, DW, que é a nova marca que eles têm tentado implementar nos últimos anos, porque é um nome difícil para pronunciar quem não é alemão, né? E vocês com certeza devem ter enrolado a língua, a não ser que alguém saiba alemão aí. Se alguém souber alemão, se identifique. Então, a DW, ela é uma rádio que a gente fala que é um serviço internacional da Alemanha. Então, é como a Alemanha se comunica. Ninguém, gente, nem um pouquinho de alemão. Nem na Copa ninguém aprendeu nem um pouco de alemão. Mas tudo bem. A missão da Deutsche Welle é comunicar, fazer uma comunicação da Alemanha para o mundo, certo? É um pouco do que a BBC faz, daqui do Reino Unido para o mundo. É um pouco. A DW e a BBC são diferentes, têm financiamentos diferentes,
Na Copa aprendemos a contar até 7. Boa piada. Eu vou ter que rir dessa. Boa. Então, vamos lá. Inclusive, é uma dica para algum TCC, quem estiver procurando, ou para um trabalho, enfim. Comparar a DW com a BBC. As duas são emissoras públicas. A DW é emissora de TV também. Quem tem TV por assinatura, acho que Sky, Net também tem, Deutsche Welle. Quem tem pacote, aquele pacote mundo, né? Então a DW, ela nasceu no rádio, cobertura de guerras, mas depois passou para TV e hoje tem uma grande plataforma online, assim como a BBC transmite conteúdo em 30 línguas. Então, olha, Daniel, a Reuters não. A Reuters é uma empresa privada de comunicação, é uma agência de comunicação. Então, é uma boa pergunta, porque a DW não é uma agência propriamente dita. Vocês devem ter visto isso nas aulas, né? A agência, ela tem fins lucrativos e tem uma característica que eu acho que é fundamental, que ela tem que ser sempre a primeira, porque ela vende rapidez e vende breaking news, né? Notícias de última hora. A DW, não quer dizer que a DW, que a BBC não façam coberturas de tempo real e nem procurem ampliar seu público e ganhar leitores. Todo mundo tem esse objetivo no final das contas. A diferença é que a DW, por não ser uma agência comercial, ela tem possibilidades de ser mais maleável nas coberturas, ser mais variada nas coberturas e pode se dar ao luxo de não seguir certas regras. Eu vou explicar isso depois, mais na frente. Então, para começar, a DW é uma emissora pública mantida pelo contribuinte mas faz questão de dizer que tem liberdade editorial. Inclusive, quem tiver curiosidade, quem se interessar para a Alemanha, quem se interessar para a Europa, pode procurar depois matérias em que a Deutsche Welle fez coberturas críticas ao governo e que manteve sua posição, etc. Bom, Hilner está perguntando como é que é para entrar na empresa da Deutsche Welle. Então, estou chegando lá. Como é que eu entrei na Deutsche Welle? Como eu falei, um colega mandou aquela mensagem genérica, eu fui atrás. E a Deutsche Welle, como eu falei, tem transmite em 30 línguas. E o português é tecnicamente dividido em 2 línguas, porque tem o português para a África e tem o português para o Brasil, que é essa página aqui, que é a DW Brasil. DW Brasil é um serviço mais recente, o serviço de notícias online para o Brasil. A DW África já é mais consolidada, transmite para os países africanos de língua portuguesa, mais Portugal. E a Deutsche Welle tem um programa de estágio aberto para todo mundo. Então, basta se inscrever. É muito concorrido? Claro que é, porque eles pegam 6 pessoas por ano, se não me engano, 5 ou 6 pessoas por ano. E, geralmente, a essa altura, 2016 já deve estar todo fechado, mas tem aqui todos os requisitos, né? Eles oferecem bolsa, então aquilo que eu falava de... mas só quem tem dinheiro pode morar fora e tem experiência internacional? Não. Eu fui sem um tostão. Cheguei lá na Alemanha sem um dinheiro no bolso, sem um eurozinho no bolso, porque eles pagam para você ir para lá. Então, ajuda de custo, ninguém vai ficar rico com esse tipo de programa, né? Mas o objetivo não é esse, o objetivo é ganhar experiência. Então, tem aí. Então, buscando estágios na DW, Português para África, vocês encontram essa página. Tá? Então, fui para lá. Então, trabalhei com essa equipe aqui, que é basicamente ainda a mesma até agora. Esse é Johannes Beck, que é o chefe, ele é alemão, mas estudou em Portugal, então tem formação bilíngue. A equipe tem múltiplas nacionalidades. Tem sempre alguém do Brasil, mas vai ter sempre alguém de Portugal, alguém de Moçambique, no caso da Nádia, vai ter gente de Angola, vai ter gente de Cabo Verde, vai ter gente de Moçambique, já falei, conheci gente de Lisboa, conheci gente de vários lugares. Então, é uma equipe que tem essa característica e esse é outro ponto lá dos interesses, né? Você ter interesse de conviver com pessoas de outras culturas.
Você ter essa capacidade de entender outras culturas, ver outras pessoas, né? De conviver com outras ideias de mundo, ter capacidade de... E aí eu vou aqui, ter a capacidade de contextualizar e de não considerar as coisas como dadas, né? Então eu fui para a Deutsche Welle, fiz o programa de trainee deles de 2 meses. Muito intenso. Como vocês viram lá, foi na Deutsche Welle português para a África. O que eu sabia de África? Alguém chuta? O que vocês sabem de África? Vocês estudantes de jornalismo do 3º e 4º período da Anhanguera, uma universidade grande do Distrito Federal, Brasília, capital do Brasil. O que vocês sabem de África? Quantos países africanos falam português? Quais são os principais conflitos na África atualmente? Pois, então muita gente falando, nada, problemas com fome, pois. Não houve preconceito por ser brasileira, de maneira nenhuma, isso é uma coisa que você aprende logo. Preconceito é a primeira coisa que você não tem quando você trabalha em ambientes assim. Preconceito passa longe da porta. Olha, Berejano sabe um bocado, que bom, é exceção. Eu sabia muito pouco sobre a África. O que eu não acredito que seja grave, porque quando se a gente pensar em mundo e nas possibilidades que o jornalismo pode proporcionar, o jornalismo internacional, você não tem como dominar todas as regiões do mundo a ponto de estar preparado, cair de paraquedas e fazer uma cobertura aprofundada sobre aquele tema. Vocês já devem ter visto e já devem ter lido sobre histórias de correspondentes de guerra, por exemplo, que apesar de serem como correspondentes de guerras, são pessoas, né, que as características vocês já sabem. Correspondentes de guerra têm geralmente uma carreira já mais consolidada, tem experiência, tem uma bagagem muito grande, mas ainda assim, às vezes, caem de paraquedas em coberturas internacionais, coberturas de guerra. Então, a falta de informação faz parte dessa profissão, mas o que você tem que fazer? Aceitar, identificar as lacunas, correr atrás. Então, foram 2 meses em que eu aprendi mais sobre a África do que toda a minha formação acadêmica, incluindo a escola, incluindo as aulas de história. Então, tem pessoas de fora participando do nosso chat, estou percebendo. Então, o que aconteceu? Fomos para a Deutsche Welle e trabalhei lá por esses 2 meses. Vou voltar para a tela do computador, coisas aqui para vocês. Depois que eu saí, essa é a página inicial da Deutsche Welle para vocês ficarem, da DW Brasil, que é para onde eu trabalhei no final, nos últimos anos. Então, saindo de lá, voltei para o Brasil, terminei o mestrado, tinha um mestrado, afinal de contas, para terminar, então isso foi no meio do mestrado. Voltei para o Brasil, defendi o mestrado, e aí vim para Londres no final do ano 2009. E como eu já tinha feito contatos lá, a equipe ainda não tinha uma rede de correspondentes grande, aliás, não tinha quase nenhuma, não tinha uma rede de correspondentes, então perguntei para o Johannes se eles tinham interesse em testar um modelo de correspondência a partir de Brasília inicialmente, depois de Londres, no caso de ser possível. Então, a combinação era, havendo matérias de interesse, a gente faz, né? Então, voltei para Londres e aí cobri algumas questões internacionais aqui em Londres, cobri algumas questões internacionais, como a visita do presidente sul-africano Jacob Zuma, que obviamente tem interesse para a redação africana. Cobri uma reunião sobre Afeganistão na época, sobre como o país iria retomar as rédeas depois da guerra. Cobri algumas coisas, mas sempre num ritmo esporadicamente. Tive outros empregos enquanto morava aqui, porque não dava para se manter fazendo uma matéria por mês para a Deutsche Welle. Tá? Então, outra realidade, fato da profissão. Não dá para se manter, a maioria das vezes, aqui como correspondente. Então, e aí voltei para
ver se eu consigo mostrar. Voltei para o Brasil e fiquei essa temporada que foi de 2010 para 2000. Outra coisa que eu cobri aqui interessante foi eleições. Então, caí de paraquedas também para cobrir eleições no Reino Unido, que quem acompanhou as eleições deste ano pela mídia brasileira viu que é um sistema completamente diferente do nosso. Sistema de parlamento, tem a realeza, a influência, não vou entrar nesse mérito, mas só para vocês entenderem que também foi bem difícil, que eu cobri as eleições daqui em 2010. Voltei para o Brasil, e aí foi esse período de 2010 a 2014 que foi o mais significativo, né, da minha atuação nessa área, que talvez interesse mais a vocês. Então, a primeira cobertura que eu fiz em Brasília, quando eu voltei, foi a cobertura da reunião do Comitê da Unesco para Preservação do Meio Ambiente. Então, eu consegui, nessa época, entrevistar o ministro da época, Juca Ferreira, que foi bem interessante, que me ajudou a mostrar para a Deutsche Welle, no caso, já ia a DW Brasil, porque veja que é um enfoque diferente. A DW África se interessa para o Brasil, mas não é o foco central. Já aí ajudou a Deutsche Welle Brasil perceber que havia um potencial ali de cobertura. Então aí começamos a conversar, eu e a Deutsche Welle Brasil, que são redações separadas. Deutsche Welle África é uma redação, Deutsche Welle Brasil era outra. Então houve essa cobertura. Deixa eu fechar algumas abas aqui. Então foi bom eu ter conseguido essa entrevista exclusiva com o ministro. Teve uma repercussão legal. Outra cobertura interessante foi a visita de Barack Obama para o país, né? Uma visita histórica. E essa é interessante falar porque entra de novo na questão da viabilidade da viabilidade de se trabalhar como correspondente. Então veja a minha situação. A Deutsche Welle, uma empresa pública alemã, a Alemanha já era, vocês sabem, o país talvez mais forte da Europa, né, da zona do euro. Não tinha ninguém no Brasil, cobrindo o Brasil, certo? Então, eu era uma pessoa que contribuía de uma maneira esporádica para o site brasileiro. Então, não tinha como eu viver disso. Eu não vivia disso. Nessa época, eu já estava dando aula e tendo outras atividades. Então, o que aconteceu na visita do Obama ao Brasil? Através de outros contatos, e aí, de novo, networking, contatos e pessoas que você conhece e situações que você vai... dicas que você vai pegando, me chamaram para ajudar na produção local da cobertura oficial americana da visita de Obama. Como vocês devem ter visto, lido na literatura sobre jornalismo internacional, existe um modelo de cobertura chamado de pool, P-O-O-L, que é um dos modelos lá dos primórdios do jornalismo internacional, que é, colocando em palavras simples, que é empresas de jornalismo juntando forças para fazer uma cobertura em pé de igualdade. Então, foi exatamente isso que acontece quando viaja, por exemplo, Obama. Obama, diferentemente do Brasil, quando o presidente viaja, o vice-presidente assume o cargo, não é isso? Vocês que são de Brasília e cobrem política e acompanham a cobertura política. Então, quando Dilma viaja, Michel Temer assume a presidência e, na ausência dele, segue a listinha de prioridades, presidente do Congresso, por aí vai. No caso de Obama, o presidente, quando viaja a presidência junto. Então, ele continua despachando. E por isso o peso da cobertura é um pouco maior. Então, vem um avião de jornalistas acompanhando Obama para onde quer que ele vá. E isso requer uma logística imensa. Então, não dá para... Imaginem as redes de TV, NBC, ABC, CNN, todas levando suas equipes, suas tralhas, seus equipamentos para montarem cada uma seu posto de transmissão, transmissões ao vivo, em HD, com satélite, Então, o que eles fazem? Fazem um pool. Uma empresa fica responsável pela logística, monta toda a estrutura e todo mundo usufrui daquela estrutura. As coberturas são independentes, só que a estrutura é compartilhada e os custos são compartilhados. Então, isso que acontece em Brasília. Eu tive a oportunidade de participar da montagem desse pool. Então, a CBS, que era a rede americana que comandou o pool daquela vez,
contratou um time local para fazer o setup da cobertura. Então, naquele hotel, acho que o nome é Manhattan alguma coisa, um hotel... Não, Manhattan não, eu vou lembrar do nome. É um hotel grande que tem no setor hoteleiro norte, eu acho. Eles alugaram... Todo mundo ficou hospedado lá e eles alugaram o salão de festas que fica na cobertura, que tem uma visão da esplanada. Então montou ali, a pessoa montou ali todo... Não, o Mercury não, é um pouco maior. Alguma coisa Plaza, não sei. Era uma estrutura gigante. Não sei se eu postei fotos no Twitter antigas dessa estrutura, mas enfim. Então, o que aconteceu nessa cobertura do Obama? Eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava, ao mesmo tempo, trabalhando como na equipe local de produção, Kubitschek Plaza, exatamente, Débora. É um bem dourado, assim, né? Bastante pomposo. Mas a questão toda é que o Kubitschek Plaza tem um salão de festas no topo que tem uma vista da esplanada. Então, todas as redes montavam sua estação de vivo ali e faziam as coberturas inteiras dali de cima. Então, nessa época, eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhando para o pool e fazendo a cobertura para a Deutsche Welle. Como eu estava envolvida, estava ouvindo tudo que estava acontecendo, via todo o conteúdo em primeira mão, não foi um problema, mas foi a primeira vez que eu senti na pele a dificuldade, a agonia que era fazer duas coisas complicadas e complexas ao mesmo tempo, que é uma característica que um freelancer tem que ter. Né? Eu tenho colegas, não foi o meu caso, mas tenho colegas que até hoje vivem com fazendo exatamente, Daniel, essa rotina do freelancer, trabalhar para 5, 6 clientes ao mesmo tempo, às vezes cobrindo mesmas coisas, às vezes cobrindo coisas distintas. Mas enfim, a matéria saiu, então foi mais uma ainda em 2011, a eleição do Obama e com cada vez mais a cobertura Brasil na DW Brasil Web ganhando mais força. Outra matéria que eu separei para mostrar para vocês foi essa aqui, que também dá pra gente falar um pouco sobre as rotinas. Nessa época, isso era 2012, eu ainda não tinha nenhum tipo de contrato formal ou informal com a Deutsche Welle. Era assim, me mandavam um e-mail dizendo: Érica, mês que vem vai ter uma visita importante de um político alemão, você tem disponibilidade para cobrir? Aí a Érica responde: sim, pode ser, vamos combinar o que a gente vai fazer, porque eu tinha outras atividades. O Ilner está perguntando parceiros como? Não entendi. Isso na cobertura do Obama? Tá, enquanto chega o resto da pergunta, talvez eu consiga responder com essa resposta, com essa notícia aqui. Bom, a vida do freelancer e do freelancer que trabalha como correspondente freelancer para um veículo internacional com pouca representatividade no país é um trabalho muito solitário e sim, você precisa da ajuda das pessoas, certo? Nessa época da cobertura do Obama, eu ainda não estava tão engajada ainda. Eu não estava ainda engajada na cobertura política local, que a cobertura local em Brasília. Como eu disse, nessa época eu não tinha qualquer combinação com a Deutsche Welle sobre trabalho. Deutsche Welle me mandava e-mail e perguntava se eu tinha disponibilidade de participar de uma cobertura. Às vezes eu mandava e-mails e fazia propostas de pauta. E a gente ia nessa, quando eu tinha tempo, quando havia necessidade. Nessa época do desabamento do Rio, não sei se vocês se lembram desse caso, foi um caso que aconteceu, foi logo de manhã, acho que foi uma explosão de gás e fez com que um prédio desabasse. Nesse dia, por exemplo, eu estava de folga. Eu acho que era uma quinta ou sexta-feira, não era fim de semana, mas eu estava de folga, porque eu ia receber visitas na minha casa. Então, eu lembro muito bem que eu tinha
acho que 3 horas para fazer essa matéria. Por conta do fuso horário da Alemanha. Então, tudo meu tinha que ser enviado muito cedo. E 2, porque eu tinha gente chegando na minha casa e tinha que buscar gente no aeroporto. Então, você fazendo esse balanço entre a vida pessoal, outros trabalhos e a vida de freelancer também é algo que com o tempo você vai pegando, mas que também não é fácil sempre. Nem sempre é fácil. Nessa matéria eu lembro que foi bem difícil. E ela diz sobre tem muitas coisas que a gente pode falar. Porque lembrem-se que foi no Rio e eu estava baseada em Brasília. Como é que eu ia conseguir entrevistar as pessoas? Então foi muito difícil. Você desenvolve enquanto freelancer e fazendo coberturas remotas, que era uma característica do meu trabalho em Brasília, porque lembrem-se, não tinha mais ninguém, então eu cobria o Brasil inteiro praticamente. Coberturas remotas, você tem que desenvolver a capacidade de rapidamente entrar com poucas ligações telefônicas, encontrar as pessoas certas com quem você precisa falar. Você tem que ter também uma capacidade de persuasão muito forte, a maneira de se apresentar muito eficiente, explicar a importância daquela pessoa falar com você e conseguir o que você precisa, rápido. E às vezes com áudio bom, de qualidade. Então, você estar trabalhando com o telefone no Viva Voz com o gravador acoplado ou com o Skype, fazendo gravação via Skype, com aqueles problemas que o Skype tem de chamadas e tendo que fechar a matéria para rádio e internet ao mesmo tempo, que vocês já sabem que isso faz parte da rotina, como os colegas já colocaram aí. Mas isso tudo, lembrando que era na minha casa, né? Na minha mesa de trabalho, com o meu telefone, com a minha internet, com o meu computador. Vale lembrar, isso é uma coisa engraçada, eu vou falar isso, de eu fazer entrevistas por Skype dentro do meu carro, usando Wi-Fi pública ali e naquele momento. Porque a gente tinha que fechar por conta de deadlines, né? E de falta de outras opções. Então, já fiz entrevista de Skype para a rádio, então tendo que fazer uma gravação. A vantagem é que o carro não tem muito eco, né? Então, desabamento do Rio. Nessa época, como eu falei... a Aline quer saber qual a melhor cobertura que eu já fiz. Eu mostrei minha janela sem querer. Sem querer, foi bom. Eu não sei, talvez... Eu acho que a mais intensa foi a cobertura dos protestos em Brasília. Porque eu ultrapassei vários limites que eu achava que não iria ultrapassar e aprendi muito. Tem algumas de protestos que eu separei para contar aqui para vocês. A que eu separei seguinte foi mais uma para dar um exemplo de iniciativa, mais de iniciativa própria. Que é quando eu vim para os Jogos Olímpicos para cá, eu não vim pela Deutsche Welle, mas eu consegui emplacar 2 pautas com eles sobre hospedagens alternativas. Então, eu produzi essa pauta ainda do Brasil e quando cheguei aqui, fui fazer a cobertura, fui visitar acampamentos, que no caso eram os acampamentos. As fotos são minhas, então você já vem aí o jornalismo multimídia. Nós mesmos que temos que editar nossos áudios e mandar as matérias já fechadas. Então, outras dicas para quem quer ser correspondente é ter capacidade de adquirir esses skills, né? Que você já tem que ter esses skills agora, essas habilidades agora, mas é sair, sabe, mexendo no Audacity, mexendo no SoundForge, mexendo em editor de fotos minimamente, editor de vídeo minimamente, e saber usar microfones e gravadores também de uma maneira profissional. Então essas foram fotos que eu tirei, então foi uma cobertura interessante, porque eu fiz sozinha, sem apoio nenhum, eu não podia fazer nada oficial, porque eu não estava credenciada, então eu tinha que fazer pautas off the track, né, fora do lugar comum. Então, essa foi uma cobertura que eu achei interessante. E aí, voltando para Brasília, aí começa a onda dos protestos, certo? Aí, o que aconteceu nessa época? Nessa época, a Deutsche Welle me oferece um contrato, entre aspas. Não era, né? Brasília, eu era
fazia parte do grupo de, acho que, umas 15 pessoas que trabalhavam com jornalismo internacional, incluindo empresas públicas e aquelas privadas que os colegas mencionaram antes. Reuters, Bloomberg, F, né? E tantas outras agências de notícias comerciais. A diferença é que essas agências elas têm escritório no Brasil, têm equipes técnicas, têm motoristas, têm verba, equipamentos, a estrutura de um veículo de comunicação tradicional. Agora tem eu e alguns outros poucos colegas trabalhávamos sozinhos, sem nada. O máximo, e porque eu pedi muito, era um crachá com meu nome, para que eu me identificasse como um jornalista da Deutsche Welle. Só para vocês saberem como era, a que ponto chegava o drama, eu tive muitas dificuldades de me cadastrar no Palácio do Planalto como de correspondente. Pelo simples fato de a Deutsche Welle não ter um CNPJ no Brasil. Então eu não me enquadrava em nenhuma... Porque como eu não era estrangeira, eu era brasileira trabalhando para uma empresa estrangeira que não tinha sede no Brasil. Então eu entrei num vácuo legal, burocrático do Palácio do Planalto, que eu precisei acionar a chefia da Alemanha para que a chefia da Alemanha entrasse em contato com o credenciamento do Palácio do Planalto para que autorizassem, mandassem cartas oficiais, papel timbrado, datado com milhões de explicações para que eu conseguisse me cadastrar. Então chegava a esse ponto. A falta de acesso, que era um drama que eu sentia muito, a falta de acesso às fontes, a dificuldade de conseguir o mesmo acesso que outros veículos nacionais tinham, né? Isso foi mudando aos poucos. Aí já outra dica para vocês, a gente chegou a montar uma associação de correspondentes internacionais em Brasília. Ela não é uma associação muito orgânica, acho que não sei dizer em que pé está hoje, posso até ver e depois passar para a Débora essa informação, acho que é interessante. Na época que eu estava lá, a associação existia e a ideia era justamente juntar forças de veículos que estavam com essa dificuldade de penetração, de conseguir acesso às fontes e, em grupo, conseguirem chegar até essas fontes do alto calão. Então, de alta representatividade. Então, nós conseguimos, na época, entrevistas com os ministros de grande expressão, Isabela Teixeira, Aldo Rebelo, na época era ministro de esporte, pré-copa. Conseguimos com a maior parte dos ministros. O que nós não conseguimos até a época de eu sair, eu não sei se isso mudou, deve ter mudado, porque eu acho que quando eu saí de Brasília, os correspondentes passaram a ser convidados, alguns, para o famoso café da manhã com a presidente Dilma. Acho que ela chegou a oferecer um jantar para os correspondentes, acho que no início de 2014, no final de 2013, para os correspondentes. Então, havia uma dificuldade muito grande da mídia internacional de menor expressão. Eu não estou falando aqui de Reuters, eu não estou falando de Bloomberg, né? Não estou falando dessas grandes empresas, estou falando daquelas que têm mais dificuldade porque têm menos estrutura, né? Então, isso foi bem interessante. Então, chegou nos protestos. Me perguntaram o que é que eu ainda quero fazer no jornalismo internacional. Acho que muita coisa. Acho que não se esgotou. Eu acho que eu quero fazer reportagens especiais, eu acho, profundas, documentários. Eu gosto muito de documentários. É uma coisa que eu queria fazer em Brasília e não consegui. Mas, deixa eu começar encerrando aqui a minha fala para vocês perguntarem mais, que eu tô falando demais, desculpa, mas é mal do professor e jornalista. Então, a cobertura dos protestos foi muito importante, porque, como eu falei, nós não tínhamos estrutura, não tinha colete, eu não tinha capacete, eu não tinha ninguém para ir comigo, eu não tinha fotógrafo. Então, eu ia sozinha com máquina para os protestos e eu estava naquele dia do... eu estava naquele dia da invasão do Itamaraty. Foram muitos comentários e perguntas. Eu anotei já a pergunta de os temas interessantes, eu vou falar. E acho que foi só essa que eu perdi, a pergunta. Então, no dia do protesto, em que algumas pessoas chegaram a jogar um coquetel molotov dentro do Itamaraty, eu estava lá, foi a última vez que eu fui para a linha de frente num protesto. E a Aline pergunta se alguma já mexeu com o meu emocional. Eu acho que o emocional você está perguntando a mais sensível, né? Teve algumas, mas essa mexeu com o meu senso de segurança. Porque
um grupo de jornalistas ficou preso entre o batalhão de choque, aliás, os fuzileiros navais, eu acho que na época foram os que... eu falei molotov, eu falei o quê? Tá. Jogaram algum explosivo no Itamaraty. E ficamos ali entre os manifestantes e a tropa, que não foi uma sensação boa. Eu estava sem qualquer proteção, estava sem máscara, estava sem capacete, apenas com um crachá, uma câmera, um bloco e um gravador na mão. Então, eu não repeti mais aquilo, porque, como eu não era funcionária da Deutsche Welle, e isso foi uma questão que nós conversamos muito, eu e outros colegas correspondentes na época, e vocês sabem que isso tomou uma proporção muito grande depois da morte do cinegrafista da Band. Eu não tinha garantia nenhuma, eu não tinha seguro. Isso é uma outra questão que foi um erro também, porque ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Regra número 1 de quem vai fazer cobertura internacional em lugar de conflito, fazer seguro, né? Então, eu não tinha seguro e a Deutsche Welle não ia me oferecer nada se algo acontecesse comigo, porque eu não tinha contrato oficial. Então, daquele dia em diante, nós conversamos e ficou decidido que eu faria uma cobertura de local, para dar o clima local, mas eu não ia me arriscar mais, porque não era seguro. Claro que depois daquele dia não aconteceu mais nada daquele não aconteceu nada. Olha, a Débora tá... Parabéns pra Débora, estrelinha pra Débora. Não aconteceu mais nada tão grave, mas eu decidi não me arriscar. Me perguntaram se eu quero cobrir guerras e situações de conflito. Eu acho que qualquer jornalista que teve já experiência internacional tem esse não é um sonho, mas acho que essa vontade, porque a gente trabalha muito com adrenalina, a gente trabalha com emoção, a gente trabalha com estar na linha de frente, com estar participando das coisas. Eu acho que sim, seria interessante, mas eu não vejo isso como um objetivo de vida, sinceramente. Então, para responder algumas perguntas que vocês já fizeram, a cobertura dos protestos, acho que foi a mais significativa, porque além dessa questão da segurança, eu acho que eu amadureci muito enquanto correspondente, eu acho que o próprio relacionamento com a empresa melhorou bastante, né? E aí, respondendo a uma pergunta que fizeram antes, que temas que geralmente geram interesse? Vocês sabem, peraí que meu computador travou, eu vou mostrar para vocês algumas matérias que... Vocês sabem que a gente tem que seguir a linha editorial. Então, para o caso da Deutsche Welle, vocês devem ver uma entrevista do Ricardo, eu vou já falar. Acho que o caminho não tem um só, né? Acho que é tudo isso que eu tô falando e mais alguma coisa. Vocês estão vendo uma entrevista com um representante da Anistia Internacional no Brasil, que eu fiz sobre o caso Amarildo. Aqui vale algumas notas. Uma, que esse é um tema que geralmente desperta o interesse da mídia internacional no Brasil, que é direitos humanos. 2, que como a Deutsche Welle não é uma empresa privada, ela consegue fazer uma cobertura mais aprofundada. Vejam o tamanho, eu não mostrei nenhuma, mas o tamanho das minhas matérias variavam entre matérias de 4.000 toques, que eram o que a gente chamava de mais superficiais, para matérias de 6.000 toques, até 7.000 toques, para matérias mais completas. Então, matérias grandes, matérias de revista. E isso para um site. Então, a Deutsche Welle tem essa possibilidade, por não ser um veículo tão comercial, de ter matérias gigantes e textos enormes, como essa entrevista até que não é curta, né, como vocês estão vendo aí. Então, essa é um tema que causou repercussão. Essa entrevista que eu fiz, inclusive, a Folha repercutiu, para vocês verem como é que funciona também a Deutsche Welle, a parceria da Deutsche Welle com os veículos nacionais. Vocês veem aqui o logo da Deutsche Welle porque a Folha de São Paulo, a Deutsche Welle faz parcerias com veículos locais. Então, o conteúdo da Deutsche Welle, ele não é um pouco como a Agência Brasil. Você não precisa pagar por esse conteúdo, mas você precisa fazer uma parceria com a Deutsche Welle para replicar esse conteúdo e sai com crédito, tudo certo? Então, foi um assunto que deu repercussão. Outro tema que era muito importante, estava na minha lista de prioridades para a cobertura no Brasil, uma vez que eu passei a ter esse contrato, entre aspas, com eles, em que eu fazia uma média fixa de matérias por mês, era
notícias boas, digamos assim, notícias de solução de problemas. Eu fiz uma matéria, eu não separei esse link, mas se vocês procurarem no site da Deutsche Welle, podem achar, que era a iniciativa de formação de cão cego, de cão guia para cego. Cão guias para cego. Então foi uma matéria especial que eu fiz, falei com muita gente. Também fiz outra matéria sobre acessibilidade com esportes, prática de lazer acessível. Lazer acessível, tanto bicicleta como banho de mar. Também foi uma matéria que deu muitos cliques. Para o público da Deutsche Welle são temas importantes. Então, tudo que tinha a ver com direitos humanos, com o meio ambiente, também é um tema que a Deutsche Welle cobre muito. Então, cobri Belo Monte, cobria muito as reuniões, as COPs, né, as preparativos de posição do Brasil em relação a temas ambientais internacionais. Eu perdi uma pergunta que surgiu aí. Quem foi que fez a última pergunta? Pode fazer de novo, por favor? Eu não sei onde ver essas coisas. Ok. Pronto, é isso. Se você vem para um país estrangeiro sem um contrato com uma empresa, você vem com o visto que você puder ter. Para trabalhar aqui, você tem que ter trabalho, né? Mas quando você vem como correspondente oficial de uma empresa, essa empresa faz tudo por você. No caso do Reino Unido, os correspondentes que aqui atuam vêm com o sponsor visa, vem com o visto, a empresa meio que apadrinha você e faz todo o procedimento, você trabalha aqui como um funcionário legal, né? Mesma coisa dos correspondentes que trabalham no Brasil, eles aí ou atuam no Brasil como funcionários e recebem e pagam os impostos nos dois países, no país da empresa para a qual ele trabalha aqui no Brasil, ou se a empresa tem CNPJ no país, você pode ser contratado como CLT, que é o caso da BBC, que é o caso da F e tal. Reuters, Bloomberg, todo mundo é CLT. Outro tema que mais? Você usou muito recursos próprios. Isso ajudou ou atrapalhou nas produções? Usar recursos próprios é bastante complicado, porque quando a gente não ajuda, a gente conversou sobre custo. Orçamento para jornalismo internacional, para empresas que não são as top mundiais, é muito complicado. A Aline pergunta se eu faço para TV, rádio, impresso, web, tudo. Já trabalhei em todas as áreas. Atualmente eu trabalho, como eu falei para vocês, para quem não estava no início, eu não sou correspondente oficial aqui da Deutsche Welle. Assim que eu cheguei, eu fiz coberturas para eles. Cobri a eleição aqui, acho que alguém deve ter visto no Twitter, tá lá o link. Eu fiz uma matéria sobre os brasileiros que votaram aqui em Londres, né, para as eleições para presidente. Dá para sobreviver no exterior como freelancer? Dá. Agora, é difícil. Você tem que ter muitas conexões, você tem que ter um portfólio de clientes muito grande, porque trabalhar para um cliente só vale se for uma empresa grande e consolidada com um programa de correspondência grande, como é o caso da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tem um programa de correspondentes interno, então eles fazem seleção interna e o correspondente é enviado para aquele país com data certa para ficar e para sair. Acho que são 5 anos, acho que Débora pode saber melhor que eu, não sei se vocês discutiram isso recentemente na sala, mas, por exemplo, conheci já vários jornalistas da Folha que já passaram aqui por Londres, passaram por Nova York, e outros já passaram por outros países menos conhecidos, e geralmente quando as empresas são grandes, há uma rotatividade, até pela questão do costume, né, de ficar acostumado com o país. Se eu planejo voltar para o Brasil, sim, mas não sei quando. Ou quem sabe, não sei. Não dá para saber. O que mais vocês querem saber? Acho que eu já falei muito. Perguntas. Comentários. O que é mais necessário para uma boa cobertura internacional? O que é o mais importante? É isso que você quer saber, Rafaela? Calma, um de cada vez. Então, não volte agora, Cris. Aqui também não tá fácil, não, mas vamos lá.
O que é o mais importante no cobertura internacional? Você pensar quem vai ler aquele material. Pensa comigo, se eu estou aqui, quando eu cobri eleições no Reino Unido, para as eleições do Reino Unido, eu fiz matérias para a rádio Deutsche Welle África. Então, o público daquele material que eu ia mandar, aqueles 3 minutos de matéria, era o ouvinte que fala português na África. As chances de ser um ouvinte que conhece muito bem o processo eleitoral do Reino Unido são pequenas. Porque mesmo quem mora aqui ao redor, na Europa, conhece pouco. Mesmo o eleitor britânico local conhece muito pouco. Assim como, às vezes, o eleitor brasileiro conhece pouco como é que funciona o sistema eleitoral e, às vezes, fala barbaridade. Então, acho que a primeira coisa, a coisa principal é você saber para quem você está falando. Foi uma coisa que eu aprendi depois de muito apanhar. É você conseguir sair da sua caixinha mental de jornalista brasileiro. Porque eu sou jornalista brasileira, mas pensem comigo. Eu era uma jornalista brasileira, formada no Brasil, trabalhando em Brasília para uma emissora, um site europeu, alemão, que produzia conteúdo em português. Então, eu precisava pensar em tudo isso antes de escrever qualquer coisa. Então, eu não podia, por exemplo, soltar um nome, às vezes, de um deputado da bancada, qualquer que seja, evangélica, ruralista, e dizer fulano de tal da bancada ruralista, e não explicar o que é bancada ruralista. O que é bancada ruralista? Não podemos assumir que todo mundo que está dentro daquele meu balaio de telespectadores, ouvintes e internautas vão saber o que é a bancada ruralista, ou a bancada evangélica, ou qualquer outra bancada. Então, você precisa saber o que você precisa explicar. Às vezes, é preciso explicar coisas básicas. Às vezes, é preciso dizer... Foi só um exemplo. Às vezes, é preciso dizer... Sabe por que eu lembrei de bancada ruralista? Porque eu levei um puxão de orelha do meu editor na época, sendo bem sincera com vocês, porque eu fiz uma matéria na alta madrugada, depois da votação do Código Florestal. Não sei se vocês lembram disso. Na altas horas da madrugada, aquela votação caótica que sempre polêmicos. Então, da votação do Código Florestal, eu precisava fazer uma matéria de 3 minutos e meio para explicar ao ouvinte que fala português da África o que tinha acontecido naquela noite. Então, eu coloquei, inocentemente, fulano de tal da bancada ruralista. No outro dia, meu editor disse, Érica, muito obrigada pela sua matéria, foi ótimo, obrigada, porque eu mandei de madrugada, foi pro ar de manhã, e eu só fui dormir, e de manhã tinha um e-mail na minha caixa de entrada, dizendo, olha, muito obrigada, mas da próxima vez, por favor, explica isso, isso, porque o nosso ouvinte, certeza, não entendeu. Foi ótimo seu esforço, mas não adiantou muita coisa. Então, mais importante é a contextualização. Que outra área de jornalismo eu queria trabalhar? Veículo ou área de cobertura? Eu acho que, eu já falei de documentário, né? Então, eu queria trabalhar mais com isso. De produções mais trabalhadas, produções mais aprofundadas e com tempo e com verba. O que mais? Já vamos começando a encerrar, já tenho que dar um tempo final aqui, já são 11h15 da noite. O que mais, gente? Débora, o que mais você quer que eu fale? Ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que eu falei tudo. Pronto. Querem saber se eu ganho em Libra? Ouvi um riso aqui dentro de casa. As pessoas querem saber se eu ganho em Libra. Você ganha na moeda da empresa que paga. Então, se a minha empresa fosse... Não, mentira. Geralmente paga-se na Libra, na moeda local. Né? No caso da Alemanha, enquanto eu trabalhei aqui como correspondente, eu ganhava em euro e no Brasil eu ganhava em euro também. Porque era um valor mesmo... Então, era o mesmo valor fixo por matéria, eles pagavam por matéria. Depois passaram a pagar por pacote de fotos, o que era muito bom, porque antes não pagavam nada. Então, depois começaram a pagar por pacote de fotos, extra por pacote de fotos, mas também não é nada muito, viu, gente? Não dá pra viver. Como vocês viram, em nenhum momento eu trabalhei só com isso, porque não era possível. Olha, 2 perguntas bem genéricas.
uma matéria boa, o que é uma matéria ruim e qual é o limite do jornalista. Concordam que são perguntas bem genéricas, mas vamos lá. Boa, eu já falei, com matéria boa do ponto de vista do jornalismo internacional, uma matéria bem contextualizada, tendo em mente o público que vai consumir aquele material. Matéria ruim, matéria mal apurada. Pronto, vou falar isso. Vou responder com outra bem genérica. Limite... no caso... ok. Então, o caso Mariana que derrubou os refugiados. Acho que... eu não tenho nem o que comentar daquela atitude. É completamente antiética e sem qualquer mínimo de humanidade, né? Então, qualquer circunstância, ela sendo jornalista ou não, aquilo seria errado. Alguém tinha me perguntado antes sobre histórias que me emocionaram. Então, as histórias sempre envolvem... Isso é uma área que eu ia respondendo 2 perguntas no tempo. É uma área que me interessa muito. Trabalhar com migrações, imigrantes, refugiados. Aquela questão dos haitianos no Brasil também. São questões que me emocionam, porque que eu gosto de cobrir, gosto de ler sobre. Eu acho que a gente pode contribuir muito mais com isso. E é uma área, inclusive, que eu quero me especializar. E aí, já usando a deixa da Débora, sobre tendências para o jornalismo. Eu tenho acompanhado, eu falei no início, não sei se todo mundo pegou, que eu tô, assim, entre aspas, fora da cobertura Brasil há quase um ano, porque eu tenho me dedicado a outras atividades aqui, que é no jornal. Mas o que eu tenho observado, e me alegra muito, é o surgimento desses grupos de jornalismo especializado. Então, agências independentes de cobertura, vocês devem conhecer vários exemplos, eu tenho acompanhado algumas. Agências independentes de conteúdo altamente especializado. Então, acho que é a tendência 1. O jornalista conseguir fazer aquilo que ele gosta, que ele sabe, que ele ter esse luxo de precisar cobrir 50 temas, focar em 3 temas, por exemplo. Isso aumenta muito mais a qualidade. Né? Acho que a tendência 2, eu acho que tá ligado a essa 1, que é a especialização. Eu, por exemplo, meu interesse agora não seria fazer de comunicação, seria fazer um curso na área de migrações, de migrações, que é uma área que me interessa. Estão perguntando se... eu nunca fui enviada, né? Porque como vocês devem ter visto, a gente tem várias possibilidades. O correspondente internacional, o enviado especial, o correspondente de guerra. Como vocês devem ter visto, a gente tem várias possibilidades. Tem o correspondente internacional, o enviado especial, o correspondente de guerra. Se é enviado especial, geralmente ele vai com a família, né? O correspondente freelancer, geralmente não, ele vai por conta própria, se a família vai, se ele quiser mesmo, se for possível. Tem que estar incluído no pacote da empresa, e como eu falei, isso é muito raro, só as grandes empresas que conseguem fornecer esse tipo de regalias, digamos assim. Os correspondentes da Globo, por exemplo, vêm com criam os filhos aqui, voltam aqui, os filhos vão para a escola e tudo mais. Tá? Então, dicas, finalizando, já falei. Primeira, tem interesse em línguas, mas interesse genuíno, e não é falar um inglês meia boca, não é falar um espanhol meia boca, é falar um alemão, qualquer outra língua de acordo com a região do mundo que você se interessa. É conhecer profundamente aquela língua, certo? Então, quem não começou ainda, já está atrasado. E com o conhecimento da língua vem aquela questão da mente aberta e ter capacidade de olhar as coisas em perspectivas distintas. Sair da perspectiva do jornalista brasileiro formado em Brasília. Ter capacidade de ver os fatos de outras perspectivas. Ter curiosidade, capacidade de contextualizar, como eu falei.
entender muito bem o que eu estou lendo. Sempre, sempre ter ética, respeitar a sua profissão, que em qualquer lugar do mundo que você vá, tem certas regras que não vão mudar, como as regras de apuração, as regras de proteção de privacidade, as regras de proteção da fonte, proteção da dignidade dos entrevistados, ainda mais em temas delicados. E persistência. Acho que persistência é outra coisa. Fazer especialização e trabalho como correspondente ao mesmo tempo. Não, aqui no Reino Unido, particularmente, as especializações geralmente duram 1 ano em nível de pós-graduação, e geralmente tem função que eles chamam de FRAU, e você não faz mais nada da vida, porque ele toma todo o seu tempo. Mas há instituições que oferecem já cursos adaptados para pessoas que têm empregos. Então, hoje, por exemplo, eu teria que fazer nesse esquema de fazer à noite, porque eu estou trabalhando full time numa empresa de mídia durante o dia, né? Débora, obrigada a você, muito obrigada, adorei. Não sei como é que isso vai ficar, é muito esquisito só ficar olhando pra minha cara. E estejam à disposição, meu Twitter tá aí, qualquer coisa entre em contato. Se alguém quiser ficar mais aí 2 minutinhos, eu fico, não tem problema. Tem algumas perguntas. Curso de língua, aquele que se adapta para sua necessidade. Tem gente que aprende vários métodos diferentes. Eu sou suspeita para falar, porque eu me formei pela cultura inglesa a vida toda, ensinei na cultura inglesa, e é o método que para mim funciona, né? Na aula só ficando olhando pra Deus. Não, vocês têm os colegas, vocês podem conversar, assim, é esquisito. Na próxima a gente faz um bate-papo, vocês na sala e eu olhando. Muito obrigada, viu, gente? Vocês têm lá meu Twitter, qualquer coisa, mandem mensagens. Eu sei que eu não deixei de falar muita coisa, falei muito rápido, mas se tiverem dúvidas, mandem lá uma mensagem direta se não quiserem falar pela timeline, tá bom? Prazer ver todos vocês. Posso ir, gente? Pronto, eu vou sair agora e vou ficar no Twitter aí uns 10 minutos. Fiquem à vontade para conectar, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem à vontade para conectar, tá bom?